achar que nós temos o papel de sermos os transformadores da realidade local, é isso mesmo? Cuidado, gente. A gente não pode cair numa arrogância intelectual e achar que a comunidade é desprovida de saber e é desprovida de interesse de sua própria melhora. Por isso, quando eu fui discutindo com vocês os passos, nós colocamos a questão de conhecer o espaço onde nós estamos falando, né? E conhecer o espaço de onde estamos falando é muito mais do que saber a faixa de renda ou as lideranças. É entender quais são os processos e o momento político que vive aquela comunidade. Qual é a forma da comunidade agir e tensionar por sua melhora. Quem são as pessoas que agem em prol da comunidade, né? Quem são as figuras que representam o Estado nessa comunidade? Então, temos nós na comunidade, mas muitas vezes tem uma figura política, muitas vezes tem uma liderança religiosa, muitas vezes tem uma escola, e muitas vezes existem processos já em andamento, que nós precisamos estar vigilantes para não dar a nossa pauta, mas respeitar o momento que a comunidade está vivendo e as suas pautas prioritárias, né? Nós temos que visualizar isso e sermos humildes no nosso processo de mobilização. Mas é papel do cidadão, é papel de cada um de nós sermos um agente de transformação. Nós não temos que ter a pretensão de sermos os donos da verdade, mas sim, nós temos que ser militantes no nosso dia a dia para melhora das condições do nosso local de trabalho, da nossa comunidade, do local onde a gente vive e do nosso planeta, do nosso país, né? Então isso é uma questão de cidadania que todos devemos ter e que já existe na comunidade de alguma forma. Então nós podemos ser, nesse sentido, nós devemos ser arqueólogos, né? Só descobrir o que já está ali, né? Arqueólogos da conjuntura política, né, que se estabelece. Nós vamos descobrir aquilo que já existe, aquilo que está lá muitas vezes há muito tempo. E a comunidade, ela se organiza, gente. Então eu trouxe aqui algumas figurinhas, né? Está lá, figura do pessoal organizado no campo, do pessoal com a sua família, né, com a sua cooperativa. Está lá o líder religioso, né, levando uma multidão ao debate. Está lá a oca do cuidado, né, está lá a escola, reunião escolar. Tem várias coisas que vão estar na nossa comunidade que a gente só precisa descobrir e se entrosar nelas, né? Eu, na minha experiência, por exemplo, já fui... Eu tenho uma origem católica, eu fui em cerimônias evangélicas, fui discutir com o pastor em reunião das igrejas evangélicas, já tive em reunião até de lideranças da Umbanda, né, que muitas vezes é visto com certo preconceito, tive constantemente com lideranças católicas, né, tive com associações de moradores, tive com lideranças estudantis e coordenadores pedagógicos. Então, o diálogo com todos esses movimentos do bairro e da comunidade é de extrema importância para se nós queremos que dê certo a nossa estratégia de participação comunitária. E aí, bom, daí nós precisamos avançar, né? Não basta só mobilizar, descobrir, nós temos que ir adiante. E aí nós devemos ter um canal de escuta da comunidade, como eu havia falado. Se não é no conselho local da reclamação, tem que haver um local de reclamação, tem que haver um local em que a comunidade vai falar, tem uma família lá que não consegue ter assistência médica, ou tem uma família lá que o idoso está abandonado, ou que eu estou desconfiando que tem uma situação de violência, de estupro, de violência doméstica. Tem que ter um espaço de escuta. E às vezes o agente comunitário não dá conta de ser o ouvido da equipe, né? Às vezes ele precisa de ajuda, ele precisa que a liderança venha ali, porque chegam coisas nos ouvidos das lideranças que não chegam nos nossos ouvidos. Então nós precisamos ter as lideranças conosco,
né, para ser atores. E aí essa escuta pode ser na reunião de equipe, pode ser uma escuta na sala de espera, pode ser através do conselho, pode ser uma reunião periódica, um processo de conversa com o coordenador do nossa instituição de saúde, pode ser uma caixinha de sugestões, uma caixinha de reclamações, ou pode ser um canal de e-mail, de blog, de telefone, dependendo do estágio ou da forma de organização daquela comunidade. Então, uma das questões fundamentais do nosso processo de organização é ter um canal de escuta e ter esse canal de escuta muito bem estruturado e muito sedimentado na comunidade. Então, nós precisamos também ter reuniões com essas lideranças, que podem ser, trazer elas nas reuniões de equipe, né, ou na formação de um colegiado gestor. O que é um colegiado gestor? É uma estrutura de gestão, de coordenação, que não é a partir de uma pessoa, não tem só um coordenador. Tem uma reunião periódica que decide sobre os processos de trabalho, né? Que decide sobre as questões do cotidiano do nosso centro de saúde. Então, às vezes é com representante da equipe, representante, se tiver mais de enfermeiro, dos enfermeiros. Depende do tamanho do nosso local de trabalho, né? Se é um grande local, se tem várias equipes, a gente pode fazer um colegiado gestor, né? Não deixar tudo para o coordenador, não ter só aquela estrutura vertical. Aí nesse colegiado pode ter representação da comunidade, né? Ou pode ser no conselho, ou pode ser numa reunião periódica com o coordenador da unidade, entre coordenador e lideranças. Tá? Mas atenção! Né? Abrir possibilidades de discutir problemas assistenciais específicos e problemas comunitários. O que eu estou querendo dizer com isso? Não basta só eu achar que o Conselho Local de Saúde ele é a melhor estrutura possível e chega lá na reunião do Conselho e eu não tenho um espaço para discutir a velhinha que está abandonada, a criança que está precisando de um cuidado extra, o número de tuberculose do bairro, o número de pessoas com hanseníase, ou as infestações que tem de barata. Às vezes eu não tenho esse espaço no conselho. Então eu tenho que ter um espaço tanto para discutir problemas específicos de cuidado e que tenho que ouvir as lideranças, como os problemas amplos, e aí sim, de ordem estruturante, né, as questões de saúde, de saneamento básico, as questões de educação, de promoção de saúde. Então, tenho que ter essa estrutura macro, tenho que ter essa estrutura grande, mas também tenho que ter a estrutura de escuta do problema específico. Tá? E sempre planejar as questões de saúde em parceria com a comunidade. Senão, eles vão ser pegos de surpresa e podem ser antagonistas, ou seja, podem atrapalhar ou ser podem muitas vezes ser um impeditivo, né? Uma barreira para a implementação de uma política se eles não forem vistos como parceria, né? E importante, a população deve acompanhar, avaliar e indicar as prioridades para as ações de saúde a serem executadas pelas equipes. O que acontece é que muitas vezes nós planejamos sem escutar a comunidade. E aí o que é prioridade para o trabalhador não é prioridade para a comunidade. E ela nunca vai entender um processo de planejamento que ela não concorda, que ela não acha que é prioritário, que ela não participou, né? Já dizia o nosso grande Matos, né? Quem planeja faz, né? Então, nós temos que planejar. Quem vai fazer as coisas, né? Se nós queremos a participação da comunidade, eles têm que participar do processo de planejamento, eles têm que avaliar esse processo de planejamento e indicar quais são nossas prioridades. Mas, de novo, eu vou ter alguns problemas, né? E como eu posso lidar com esses problemas? Por exemplo, o Conselho Local de Saúde pode ser um local de cobrança da comunidade, né? de fiscalização, de ir lá a comunidade falar: vocês não fizeram isso, vocês não fizeram aquilo,
Tem gente que está esperando pelo cardiologista há 2 anos. Tem uma senhora lá, às vezes o problema não compete nem a gente, mas vai lá, a comunidade não compreende, e vai lá dizer, nós estamos esperando uma cirurgia, vocês são incompetentes, vocês não atendem a gente, eu cheguei aí e fiquei esperando 3 horas para atendimento. Então, o conselho local pode ser um espaço desgastante, né, um espaço doloroso para os trabalhadores, um espaço cansativo, porque é um espaço só de cobrança. Mas por quê? Porque não há uma válvula de escuta, não há uma escuta dessa comunidade. Se está sendo escutado só no conselho é porque o diálogo não está bom. Então, daí é que eu preciso refletir. Para lidar com essa escuta no conselho, eu tenho que ter um outro canal de escuta que dê conta desses problemas específicos, para eu não cair na redundância, no processo específico, no caso clínico, né? Para eu poder discutir as questões de relevância para a minha comunidade, não casos específicos, né? A comunidade não conhece o SUS. Inclusive, ela muitas vezes tem o sonho da classe média de ter o plano de saúde, né? E, inclusive, a classe média vai dizer, eu não quero frequentar o posto de saúde porque eu quero dar lugar, porque eu tenho condições. Então, como eu tenho condições, eu vou procurar o meu plano de saúde, eu vou deixar o posto para quem precisa, né? Ou seja, para os pobres. E daí eu tenho um SUS para os pobres, né? E não é. O SUS não é para os pobres, o SUS é para todos. Então nós temos que conhecer o SUS para entender isso. E a comunidade tem que ser instruída nesse sentido. E essa instrução num processo dialógico, num processo de respeito aos conhecimentos que ela tem. Num processo que Paulo Freire trazia na sua pedagogia dos adultos, né? Em que há um respeito às diferenças sociais e aos saberes que essa comunidade tem. E a partir desses saberes e dos problemas que a comunidade tem e dos sentidos que esses problemas têm, a gente vai construir um novo saber e uma nova estrutura, e nós nesse processo vamos aprender também com a comunidade e também vamos aprender a sua forma de pensar, os seus saberes e a sua cultura. E é nessa forma de construção que a gente pode, então, amadurecer o conceito e a defesa do SUS, né? E outras coisas que vão emperrar e que a gente vai ter que lidar é o desconhecimento sobre questões técnicas. Então, eu quero fazer um planejamento e eu tenho um monte de questão que o usuário da comunidade não conhece, mas que eu tenho que discutir. Então, cuidado, vamos tentar separar o que é técnico do que é possível da comunidade participar, ou o conhecimento técnico ser traduzido. Então, às vezes, nosso índice de mortalidade infantil ele está aumentando. Nós vamos falar para a comunidade, olha, gente, está morrendo criança. Nós temos que melhorar isso aí porque está morrendo criança. Podemos deixar morrer criança, né? Os nossos índices de hipertensão arterial estão abaixo da média nacional. Aí nós vamos dizer, olha, gente, nós não estamos descobrindo. Tem gente que tem pressão alta, aí que provavelmente a gente não está descobrindo. Nós precisamos descobrir, porque depois o seu João foi lá e ficou internado, né? Então ele tinha pressão alta, descobriu no hospital. Não pode deixar o cara chegar e passar mal para a gente descobrir. Então, coisa assim, a gente vai traduzir a linguagem técnica. E também alguns espaços têm que ser técnicos. E nesse espaço não dá para trazer a comunidade. Então tem que também separar e saber o que é de uso exclusivo dos trabalhadores e o que é para ser compartilhado e discutido com a comunidade. E a comunidade aprende também, né? Então, gente, é isso. Eu gostaria de encerrar a web, mas abrindo para o debate, abrindo para a pergunta, lembrando 2 questões. Uma é que toda a nossa discussão colocada é só para instigar vocês. Todas as dúvidas que vocês tiverem podem ser tiradas, além da web, no serviço de segunda opinião formativa. Vocês podem mandar perguntas que nós vamos responder as perguntas de vocês baseado em evidência. É um serviço que está aberto, está lá o ícone para vocês participarem. Tem vários profissionais que vão responder vocês, né? E um outro espaço de debate são as teleconsultorias também. E mais ainda, os temas das webs, vocês podem estar
requisitando, sugerindo, né? Podem, Igor, nós queremos discutir tal coisa, nós queremos discutir outra coisa. Pode mandar para o meu e-mail pessoal, que está ali, tasch@yahoo.com, ou pode mandar para a coordenação de web, que é a Patrícia, está ali, patrícia@telemedicina.ufsc.br, e peçam as webs que vocês querem, os temas que vocês querem. Se vocês quiserem que a gente discuta uma questão específica, né, tragam as dúvidas de vocês, que a gente pode planejar uma web para isso, planejar outras ações, e está lá o serviço de segunda opinião, é aberto para vocês, participem, mandem dúvidas que nós vamos responder em até 72 horas, e tem lá o serviço também de teleconsultoria também aberto.